Pessoal, terminou agora há pouco o Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, um jogo em que teve várias nuances na partida. O São Paulo fez até um bom primeiro tempo, jogou a primeira parte do jogo até melhor do que o Atlético Mineiro, né? Em alguns lampejos de boas jogadas. No final do jogo ali, no final do primeiro tempo, o Lianco, na minha opinião, poderia ter sido expulso, né? Ele que tomou o cartão amarelo empurrando o Ferreirinha na frente do árbitro, gratuitamente, sem o Ferreirinha ter feito nada. E no finalzinho do primeiro tempo ele fez uma falta, se eu não me engano, no Alan Franco, onde caberia ali um segundo amarelo, mas o juiz contemporizou e não expulsou, né? Aí que degringolou o São Paulo, porque aí o Zubeldia já começou a dar aquele chilique, que é bem conhecido, né, entre os torcedores, perdeu totalmente o controle. Um treinador que toma muito cartão, além de todos os defeitos que o Zubeldia tem, de mexer mal, de escalar mal, de fazer uma péssima leitura do jogo, é um treinador que toma cartão jogo sim e jogo também. Né? Toda hora desfalca o São Paulo, por exemplo, contra o Cruzeiro, na próxima rodada pelo Brasileirão, que é no próximo final de semana, domingo, 5 horas da tarde, já não vai estar no banco de novo, vai desfalcar o São Paulo novamente, o senhor Zubeldia. Não é um treinador que é muito confiável, né? E com isso fica até difícil de cobrar os jogadores, né? O Caleri, péssimo, entrou, deu uma cotovelada, na minha opinião, mereceu mesmo o Caleri ser expulso, tá? Aqui, para não falar que eu sou clubista, que só o Lianco merecia ter sido expulso, acho que sim, mas o Caleri também foi expulso, na minha opinião, corretamente. Ele meteu o cotovelo na cara do jogador Atlético e foi merecidamente expulso. Entrou e jogou o quê? O Caleri? 5 minutos? 10 minutos? 5 minutos, eu acho. E já conseguiu ser expulso, né? O Caleri que tá naquela fase, né? Só que aí como é que o Zubeldia vai cobrar o Caleri? Se ele também é expulso todo jogo, né? Fica difícil. Na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo, aliás, do jogo, não só do São Paulo, o melhor jogador do jogo foi o Rafael, né? Com grandes defesas, no mínimo ali umas 3, 4 boas defesas. O Atlético, que principalmente na parte final ali do segundo tempo, tentou dar uma abafa no São Paulo, uma pressão, né? E acabou fazendo boas defesas do Rafael. O empate, contudo, em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, não é um resultado péssimo, não é um resultado ruim. Só fica ruim pelo contexto, né? Porque empatou contra o Sport em casa. Se tivesse feito a lição de casa, vencido o Sport Recife, era uma outra conversa, né? O empate hoje contra o Atlético seria até um bom resultado. Infelizmente, fez um péssimo jogo na primeira rodada contra o Sport Recife e agora se segurou com o que deu, faltando aí com desfalques de Lucas, com desfalques de Oscar, né? Jogadores dos mais importantes do São Paulo. Então até que fez um jogo aceitável o São Paulo hoje, um jogo razoável. O 0-0 não foi de tão mal, repito, tirando, claro, o contexto da primeira rodada. Então, esse 0-0 dessa partida, o São Paulo agora são 2 jogos e 2 pontos, né? Tem muito time já se desprendendo aí com 4 pontos, né? Então, vai ficando complicado. O Corinthians já tem 4 pontos, o Flamengo joga daqui a pouco, né? O Fluminense venceu, o Palmeiras também joga daqui a pouco contra o próprio Sport. O Brasileirão é traiçoeiro, rapaziada. Se você se descuidar, mas tá só na primeira, na segunda rodada, tá muito no início ainda, é verdade. Mas você vai esperar chegar que hora para poder acordar? Né? Vacilou na primeira rodada, e aí vai ter jogo na Libertadores no meio da semana, aí enfrenta o Cruzeiro no Morumbi, não pode vacilar, 0 erro contra o Cruzeiro, né? Então, sem o treinador que vai estar, que foi expulso, o Caleri, que é o centroavante titular, embora a fase esteja péssima, não vai jogar também, foi expulso. Vamos ver, vamos torcer para pelo menos o Oscar voltar contra o Cruzeiro aí, para poder a gente somar os 3 primeiros pontos, a primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, repito, o resultado não é tão ruim pelo empate, mas pelo contexto do campeonato acabou. Até a gente na verdade tem que agradecer, porque no final ali o Rafael salvou, né? Então o empate de hoje não foi tão ruim. Mas tem jogadores ali que precisam ser cobrados, né? O seu Caleri, seu Zubeldia tem que ser cobrado também. Tá difícil. Vamos ver na Libertadores como é que a gente vai sair. De repente aquela primeira rodada da Libertadores contra o Tadieres, uma vitória, claro, importante, que dá um alívio, mas não pode ser uma vitória enganosa, né? Não pode enganar, tapar os erros da comissão técnica e da diretoria do São Paulo.